Olá, Dom! Tudo bem com você? E com você, Mônica? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. E contigo, minha amiga? Tudo ótimo e melhor agora, né? Isso porque o Conceito 360 deste sábado vai trazer dicas incríveis para decorar a sua casa para Páscoa. Exatamente, e além de dicas maravilhosas aí para você receber os seus amigos, a sua família nessa data tão especial do ano, teremos dicas de outros tipos de decoração também. Afinal, o outono tá aí, o climinha já tá ficando um pouco mais fresquinho, a gente acaba ficando mais em casa, não é? E a gente vai trazer dicas então para deixar os nossos ambientes cada vez mais bonitos e aconchegantes. É isso, vem com a gente que já começou. Gente bonita, quero saber de você aí que nos acompanha todo sábado. O que vai ter no café da manhã e no almoço de Páscoa? Olha, a Mônica Araldi tem dicas sensacionais pra gente. Que dicas são essas, Mônica? Pois é, Julie, porque não é apenas o alimento, né, que vai ser apreciado, degustado nessa data especial, mas também a forma como vamos recepcionar as pessoas da nossa família para esse momento. É por isso que uma mesa posta, que eu adoro, faz toda a diferença e a gente vai trazer dicas aí de como compor os elementos para montar uma mesa super bacana. Você confere comigo a partir de agora. A Páscoa chegou, minha gente! Nada melhor do que reunirmos a família, as pessoas que mais amamos e celebrarmos essa data especial. Quando eu digo celebrar, é ter aqueles momentos de comunhão, de fraternidade com essas pessoas que são especiais na nossa vida. É claro, sem esquecer o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da Páscoa, mas para você que vai receber convidados em casa neste fim de semana, nós vamos trazer várias dicas de como montar uma mesa posta, principalmente levando em consideração essa temática da Páscoa. E para isso, vem para cá a Rafa, aqui da Portuá Mesas, que vai trazer essas dicas pra gente. Tudo bem, Rafa? Olá, tudo bom? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Primeiramente, temos que falar, né, da importância de uma boa mesa. Uma mesa bonita, montada, porque como eu citei da celebração, desse momento de comunhão com as pessoas, normalmente esses momentos acontecem ao redor de uma mesa, na hora de uma refeição. E ter uma mesa bonita, super apresentável, faz toda a diferença. Com certeza, Mônica, exatamente. Que delícia poder falar sobre esse feriado, que para mim particularmente é tão nostálgico. Eu tenho muitas memórias afetivas da Páscoa e grande parte dessas memórias foram construídas ao redor de uma mesa ou ao redor de uma refeição. As pessoas, elas confundem, às vezes, um pouco só a mesa posta como algo que é aquela refeição formal. E não, mesa posta é tudo que vai ser levado à mesa e que vai ser utilizado como serviço. Então, assim, vou usar os itens de mesa posta, são todos os itens que estão à mesa à nossa disposição para nossa refeição. Então, vou poder compartilhar um pouquinho com vocês. Perfeita explicação. E a gente já começa a chamar a Rafa para vir para cá, para a gente mostrar um pouquinho mais de perto, com uma possível proposta, né? Conta pra gente quais são os detalhes que tu trouxe aqui para montar esse cantinho especial. Isso. Aqui eu trouxe algumas cores que são tendências desse ano na mesa, né? Então, os tons claros de nude, o tom azul, eu já havia comentado no início do ano, quando gravamos o conteúdo de Ano Novo, né? Que as cores do Pantone estão muito em forte, o moca, o azul turquesa. Então aqui a gente trouxe uma proposta mais clean, onde assim, um simples elemento de Páscoa, como um porta-guardanapo, já transforma toda a ideia da mesa. Vamos para uma próxima proposta agora aqui que a Rafa separou pra gente também, que seria uma possível mesa de café da manhã, né, Rafa? Tá maravilhosa. Isso. Aqui eu trouxe uma proposta muito direcionada a uma tendência forte de mesa posta, que é esse retorno da gente para nossa casa, e não só para nossa casa, Mônica, para casa da nossa avó. Por conta dessa nossa necessidade de retorno para o nosso lar, para o nosso aconchego. Para as nossas origens, para né? As nossas Reviver origens. A nossa essência. E a gente tem trazido aqui no conceito, quando a gente fala de decoração, vários itens que tem a palha. E na mesa posta não é diferente. Não é diferente. Então aqui montei para vocês uma proposta
com a fibra natural, né? Com esse nosso lugar americano em juta. Trouxe as cores tendência, que são os tons terrosos, então aqui o avelã, o marrom, os tons que remetem à natureza, então vários tons de verde. Aqui foi um porta-guardanapo que eu produzi com itens artesanais que são muito acessíveis, então não é algo que a gente não consiga fazer. E eu trouxe um prato temático também, né, para trazer essa fofurinha do nosso coelhinho. Os detalhes, gente, como eu disse, que fazem toda a diferença. E sobre os guardanapos, a gente vai ensinar algumas dobras daqui a pouquinho também, né? Agora a gente primeiro vai mostrar as propostas, depois ensinar um pouquinho mais do passo a passo. Que esse coelhinho, gente, dá uma olhada. De guardanapo, tá sensacional, muito criativo. Uma fofura, né? E agora a gente passa para a mesa ao lado, onde tem mais uma proposta que seria de um jantar. Um almoço também, mas um jantar. Exatamente. O bom que quando a gente pensa em Páscoa, não é algo de uma data só, né? Então a gente tem a sexta-feira, o sábado, o domingo, tem todo o caminho que Cristo, né? Para quem tem essa fé, a Páscoa ela é se não for o principal feriado do calendário cristão, é um dos principais. Então você tem todo esse caminho que leva a vários momentos e oportunidades para você se encontrar com a sua família e para você ressignificar algumas relações, né? Então estar à mesa é muito importante para isso. Trouxemos uma versão um pouco mais clássica, porque é lindo, rústico, eu adoro particularmente, mas tem gente que não gosta. Tem gente que gosta mais de uma louça mais clássica, que tem dentro de casa. Então a gente trouxe uma referência um pouco mais clássica, sem a parte lúdica do coelhinho, então sem essa referência, nessa proposta de mesa também. Então aqui também vamos ter o lugar americano, um lugar americano bordado. Você poderia substituir facilmente ele por um crochê, algo que a gente também tem em casa. Lembrando aqui também o posicionamento das taças e dos talheres, né, Mônica? Que também é importante para uma refeição, porque essas regras de etiqueta, elas são necessárias para nossa civilidade, na verdade, né? Então, assim, tudo bem se a gente não souber posicionar e tá tudo certo, mas assim, a gente pode aprender, né? Então... E para quem não sabe, qual é a posição correta, então? Faca, garfo, colher, como que faz? Aqui eu tô do lado contrário, mas vamos lá. O nosso garfo, ele sempre vai estar na nossa mão esquerda. Eu sempre falo que os masculinos ficam na mão esquerda e os femininos ficam na mão direita. Fica fácil de lembrar. Então, vou ter o garfo do lado esquerdo, a faca e a colher do lado direito. Em cima, aqui a gente não trouxe, mas quando tiver um talher em cima, ele será de sobremesa. Aquela colherzinha na parte de cima. A colher ou o garfinho na parte de cima, ele será de sobremesa. Se os garfos e as facas estiverem acompanhando os talheres ao lado, eles são de entrada. Então a mesa ela é muito, muito didática, é autoexplicativa, é de fora para dentro e os pratos também, os primeiros para baixo. O supply ele serve como um apoio do prato principal e o prato de sobremesa, que também é utilizado como um prato de entrada. E o suplá também tem de vários estilos, né? Vai do gosto de cada um. Tem, vai do gosto de cada um. Tem suplá. O suplá, ele na sua origem, ele era para ser de inox para manter a temperatura quente, né? Então, mas hoje a gente tem isso também como uma peça decorativa. Muito legal, super bacana as dicas. Agora, precisamos falar dessa arvorezinha que tem um significado muito especial que vai além da decoração em si. A Rafa vai explicar pra gente esse conceito agora, porque além de bonita, ela tem realmente esse significado marcante para essa data. Tem um significado marcante também, Mônica. A gente costuma olhar, né, essa árvore com os galhos secos na Páscoa, diferente da árvore de Natal, que ela é toda robusta. E aqui também é algo muito direcionado para os cristãos. A árvore de ramos secos significa o sofrimento que Cristo passou nesse Calvário, né? Então, os ovos coloridos na ponta, eles remetem à alegria que vai ser essa ressurreição, essa volta, né? Esse retorno. E os ovos, eles estão vazios porque representa exatamente isso, o túmulo de Cristo vazio por conta da ressurreição. Então, é uma decoração carregada de significado. E além de ser um charme, né? É um charme fácil da gente fazer em casa, porque é só pegar um vaso que você tem aí num cantinho, achar lá no quintal, né, na casa do vizinho, de repente os galhos secos lá que não tá tendo utilidade, coloca nesse vaso, preenche com algumas coisas aí para dar essa sustentabilidade. Os ovinhos aí que vai descartar de uma refeição na cozinha, dá até para juntar as crianças, né? Pintar os ovinhos, depois a gente mostra mais de pertinho, mas colocar uma cordinha, colar e pendurar.
Sensacional. E um charme, né? Maravilhoso. Aí aqui a gente coloca num serviço americano, por exemplo, numa ponta de buffet, né? Fica lindo. Muito bacana. Rafa, seguindo o nosso tour aqui, Vamos lá. Temos uma taça aqui, várias taças, com um enfeitezinho também na parte de baixo. sim. Sem um charme. Aqui eu trouxe uma proposta dessa de faça você mesmo. Aqui são marcadores de taça. Então, quando você recebe muitas pessoas, né, sempre fica aquela, que taça é minha? Cadê minha taça? Meu noivo brinca que é o leilão das taças. Dependendo, chega a determinado momento a gente começa a fazer o leilão. Então aqui é uma marcaçãozinha simples, uma fitinha de cetim. De cada cor, né? Uma de cada cor para marcar, claro. Uma tagzinha que eu cortei à mão também. De um coelhinho, né? De coelhinho. De papel. E aqui, caso a pessoa queira ainda, né, deixar mais particularizado, pode pegar uma caneta, anotar um nome ou então uma mensagem de boas-vindas, né? E dar um charme para uma taça de cristal também. Maravilhoso. E agora, gente, nós vamos partir para a parte dos guardanapos e dos porta-guardanapos. A gente vai dar umas dicas aí de como você pode montar na sua casa. Esse também não é um bicho de 7 cabeças. Ele parece ser, mas ele não é. Ele é bem facinho de fazer. Ó, o segredo é você colocar ele virado para baixo. Porque como ele vai para cima... Na hora de virar, fica certinho. Isso, daí na hora de virar fica certinho. Aqui, como ele faz essa bolsinha, você pode colocar um ovinho de Páscoa, aquele ovinho decoradinho com um cri-cri dentro, que também é super temático de Páscoa, já né? fica até sobremesa aí, né? Pra quem não vai fazer outras sobremesas, um docinho, Um docinho, fica um mimo muito bonitinho. E este aqui, esse também não é um bicho de 7 cabeças. Ele parece ser, mas ele não é. Ele é bem facinho de fazer. Ó. O bom de desmontar, ele vai ficar meio amassadinho, mas é que daí a gente consegue ver de todos os anos. Ó, aqui se você tem um guardanapo maior, a ideia é você dobrar ele em 4. Como o meu guardanapo é pequeno, eu vou dobrar ele em 3. Em 3 é assim, em 4 seria assim, tá? Então vou dobrar ele em 3 partes. Aqui eu também vou puxar o guardanapo pro meio, com as 2 abinhas para lá, assim, e aqui eu vou dobrar uma vez e mais uma vez. E tá pronto o nosso guardanapo de coelhinho. Muito bacana. Agora, vamos pra cá, Rafa, que a gente vai passar por um quarto ambiente que pode ser num móvel que a pessoa tem em casa, né, num bifezinho. Isso, um aparadorzinho, uma mesa. A ideia aqui, na verdade, Mônica, foi trazer essa tendência do faça você mesmo também. Uma das tendências de 2025 para a mesa posta é a sustentabilidade. Eu acho que ela tá em tudo, né? Tá na decoração, tá na moda. Então, não seria diferente para a mesa posta. Nós temos vários potes aqui, vidros, né? Aqui, o vidro e a juta, como falei, remetendo a essa tendência natural. Mas são potes que você pode ver que foram reaproveitados. Então a gente tem uma massa de tomate, uma geleia, um vidrinho daqueles achocolatado, um suco que compra pronto. Ao invés de jogar fora quando termina o produto, guarda. Em algum momento especial vai surgir a oportunidade de usar de uma maneira criativa. Exatamente. E você não precisa guardar ele para sempre. Mas assim, usa ele por um tempo. E depois, se você não gostou mais, ao invés de descartar de novo, dê para alguém que também vai dar um significado para aquilo. Perfeito, gente. Amei. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço. Por essas dicas, por essas mesas, nesses ambientes maravilhosos. E você aí de casa, gostou das nossas dicas? Então corre, dá uma olhadinha no que você tem em casa, coloca a criatividade para jogo, como eu disse, e monte uma mesa super bacana para passar essa Páscoa super especial com a sua família. No próximo bloco, eu te conto tudo sobre os estilos de decoração para Páscoa. Acredite, são diversos tipos de coelhos, diferentões, no que diz respeito a cores, tamanhos e materiais. Muitas coleções inteiras para dar aquele charme na casa nessa época tão significativa. E claro, cada um fica melhor em um determinado ambiente. Tá curioso?
Calma, a gente volta em 1 minuto. Gente, eu descobri uma loja aqui no centro de Foz do Iguaçu, sensacional, de decoração de Páscoa. Esse é o nosso assunto de hoje. Carla, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar falando sobre essa linha aqui, que eu já sei que é a sua preferida, né? É, sim, essa é a minha linha, assim, meu xodó. Porque ela traz numa peça só, numa coleção só, ela traz todo o significado da Páscoa, né? O aconchego, a memória afetiva, aquela lembrança, o carinho, o amor. Porque Páscoa é isso, né? É a demonstração de amor, é a demonstração de afeto, é a memória, enfim, são várias coisas numa peça só. Ela tem um significado muito grande, muito importante pra mim. E é linda, né? É. Vamos mostrar. Você estava me dizendo que essas são peças de resina, mais destinadas até a colecionadores, algo assim? Exato. Essa coleção, assim, as peças de resina, elas são voltadas mais para colecionadores mesmo, que é um público bem seletivo, é um público bem exigente, na verdade, né? A peça de resina por si só, ela já, por ser um material diferente, ela já é uma linha mais especial, ela vem numa quantidade menor, ela é uma linha mais exclusiva. Uma peça dessa merece ser admirada. É um lugar onde não vai ter tanto toque, não vai ter tanto contato físico, é só para você realmente ficar admirando. E vai durar por muitas Páscoas, né? Resina é eterno, né? Então Resina, pronto. até que se quebre, mas aí não. Ninguém quebra, não. Muito contato, muito cuidado, muito cuidado. É, Carla, agora essa linha aqui já é uma linha super diferente. Até no tocar a gente já sente. O que é esse material? Esse material ele pode ser duas coisas. Ou ele vem na cerâmica ou no isopor flocado. Ele vem para substituir como se fosse um musgo, né? Uma grama. Então ele traz uma sensação de aconchego, uma memória afetiva muito grande, voltando lá para casa da avó, lá para, né, o verde, a palha, ele tem esse poder de trazer uma memória afetiva, uma memória de infância, de natureza, de chácara. Exatamente. Que é o que é, né, o brincar, é o contato com o natural, com o mundo natural mesmo. Perfeito. Vamos seguir aqui porque tem tanta coisa nessa loja, gente. Olha, fiquei chocada com as opções. Tem. Isso aqui também segue nessa linha do musgo? Segue nessa mesma pegada. Esse daqui é um coelho, uma coleção de palha, uma linha palha com corda. Então ele lembra muito aquela linha mais rústica, né? O contato com a madeira e tudo mais, que são sinônimos da Páscoa e que trazem de novo aquela história de aconchego. A Páscoa usa-se muito galhos, usa muita flor, usa muito galho seco, até com a tradição das Ostenbaus, que são as árvores de galhos, né? Mais alemã, onde você traz toda essa memória, então essas coleções elas vêm a calhar junto nessa composição. Perfeito. E aqui você também compõe o dourado, um rosa mais envelhecido, para fazer então ficar harmônico, né? Exatamente, para trazer um tom de elegância, para trazer um tom mais refinado, mesmo nas composições mais rústicas. Então o metalizado ele vem para unir isso, vem unir dois mundos, o rústico e o elegante numa composição só. Olha, eu vou dizer pra vocês, gente, que essa coleção aqui ganha o meu coração todinho. Aonde que eu posso colocar isso aqui na minha casa? Essa aqui você pode colocar na sua sala, você pode fazer um ambiente com ela num hall de entrada, pode estar fazendo numa mesa posta, montar um caminho no meio e colocar algumas peças dela. Pode estar usando no quarto, pode estar usando na entrada, na parte de fora, né? Num hall. Num hall de entrada, exatamente. Enfim, tem vários lugares que você pode estar utilizando. Pode estar colocando ela harmonizada numa guirlanda, dá para encaixar. Dá para fazer ela junto numa cesta para estar presenteando. É uma peça que você consegue usar em vários espaços e que aonde você colocar, ela vai ficar linda. Vai surpreender. Adorei. Gente, vamos continuar. Agora nós vamos para um lugar completamente diferente. Inclusive, vamos fazer um giro aqui, porque a gente vai mostrar essa coleção que é super diferenciada. Para quem você indicaria essas peças, Carla? Essa daqui é o mundo teen, né? É o mundo dos adolescentes. Eu não sou mais bebê, mas eu não sou um jovem ainda. Então essa daqui é uma coleção para as crianças aí entre 6 a 12 anos, mais ou menos, que não são mais nem bebezinho
mas também ainda não tá na fase da balada. Então é essa transição. Tanto é que ela vem com elementos, né? Ó, essa coleção vem com elementos, vem do jeans, ela tá de sainha de prega, ó, de bolsinho, com bolsa. Pensa, uma coelha de bolsa. Gente, coisa mais linda desse mundo. É um charme, né? Então, uma delicadeza. Exatamente. Essa coleção, ela é toda pensada para esse público. Vamos continuar? Porque, gente, vocês acham que acabou? Ó, acabou não. A câmera já vai direto ali para a próxima decoração e a gente segue por aqui. Carla, aqui nós vemos um pouco mais do amarelo. Você me disse que a Páscoa também tem esse sentido de iluminação, né? Exato. A luz é um dos principais elementos da Páscoa, né? Ao contrário do que a gente pensa que a luz está só lá no Natal, não. Na Bíblia a gente vê muito falando sobre luz, né? No livro de João a gente vê onde ele cita várias vezes a luz do mundo, enfim. Então a luz ela tá muito junto e nenhuma cor traz mais a luz do que o amarelo, né? O amarelo ele traz essa alegria, ele tem o poder de iluminar e de clarear qualquer cenário. E nessa composição ele tá unindo essa proposta de luzes junto com uma coisa um pouco mais aconchegante, que seria a palha italiana, né? Gente, eu quero pegar nessa palha aqui, ó, palha italiana, é isso? Palha italiana. Olha essa que coisa mais palha linda. É difícil, né, a gente escolher o nosso preferido. Olha os detalhes, eu chamo a atenção para a sutileza dos detalhes, né? É tudo, parece ser artesanal. Tô errada? Não, não tá errada. Ele é bem artesanal, sim. Existe todo um conceito por trás, né? Existe todo um cuidado. Claro que muito do processo da peça é industrializada, mas muito da finalização é artesanal. Precisa ser artesanal, né? Não tem como não. Mas olha que composição linda. Essa seria o filhote, o papai e tem a mamãe aqui, ó. Gente, vamos montar a família completa. A família de coelho, olha. Vamos devolver a família para o lugar dela, então, e continuar o nosso passeio, porque agora nós vamos falar de uma linha que é mais elegante. Bora, vamos lá. Tem para todos os estilos, né? Há quem goste mais da linha rústica, mas há também quem procura essa coleção, que é uma linha mais sofisticada. Ela é uma pelúcia, mas ela é uma pelúcia rígida, ela não tem tanto movimento, mas o acabamento das roupas, o detalhe, né, da renda, ele tá com gripir, muita pérola, muito cetim, então ela traz um conceito bem diferente, unindo junto à pérola. Aqui tem muita luz, né, a gente trabalha com muita iluminação nesse tipo de cenário, tem alguns detalhes de brilho. Mas, é um champanhe, né? Não é aquele dourado forte. Não. Você tem um pouquinho do dourado, mas você tem um pouco mais do champanhe, né? Bem mais. É uma proposta mais voltada para um elegante mesmo, uma coisa mais, né? Uma coisa mais clássica. Perfeito. É uma coleção linda e é bem assim para pessoas de quem gosta mesmo, tem bom gosto, né? Uma pessoa mais refinada, normalmente ela vai procurar peças assim. Clínicas, uma clínica de estética, né? Uma loja de roupas, uma pessoa que tem uma casa maior, né? Um ambiente mais moderno, tipo assim, composição com mármores e tudo mais, e tu procura muito esse tipo de coleção assim. Perfeito você falar sobre isso, né? Porque além dos ambientes residenciais, a gente fala também de decoração dos ambientes comerciais, né? Por que não você trazer o aconchego da Páscoa para esse tipo de lugar, né? Sim, na verdade, assim, cada vez mais o comércio tem buscado trazer, porque quanto mais à vontade a pessoa se sente no ambiente, mais ela vai querer ficar. Então, mais ela ficando, mais ela vai consumir, mais ela vai querer voltar, né? É uma questão de memória mesmo. Você gosta, você se sente bem naquele espaço, você vai querer voltar. E a decoração tem esse poder. A decoração tem esse poder, seja na Páscoa, seja no Natal, seja no dia a dia, seja na mesa posta, seja num ambiente, seja num arranjo de flor. Você se sente confortável com aquilo ali. A decoração traz isso. Não é à toa que ela leva o nome Coração. É isso aí. Maravilhosa. Gente, antes de nós finalizarmos, porque essa tua frase já seria perfeita, mas eu quero mostrar mais um ambiente aqui que traz muita cor. Para quem gosta de algo mais temático, por exemplo, eu amo verde, eu amo amarelo mais clarinho, eu gosto de laranja, dá também para fazer essa composição. E eu imagino que aqui tem as louças, inclusive, né? Uhum. A gente trabalha, primeiro, antes de oferecer para o cliente, a gente quer entender dele como que é o conceito dele, né?
você vai estar trabalhando na casa dele, então a decoração tem que ser aconchegante, ela tem que ser gostosa aos olhos de quem vai conviver naquele espaço. Por isso a gente traz tantas opções. Carla, você tá perfeita no programa de hoje, porque inclusive nós também estamos falando sobre flores e flores naturais que também podem compor perfeitamente com a decoração de Páscoa, né? Com toda certeza, com toda certeza. Flor natural compõe com tudo, né? Tudo. Amo, inclusive. Eu também. Flor é flor. Flor traz vida, né? Flor traz vida para qualquer ambiente. Flor é memória, flor é aconchego. E independente se for na Páscoa, no dia a dia, numa celebração, no aniversário, flor tem que ter. Sempre. Ela traz vida para qualquer lugar. Eu concordo contigo. Para nós finalizarmos, se você pudesse resumir o sentimento que a decoração traz numa casa, qual seria a palavra? Afeto. O afeto, ele engloba, né, o amor, o carinho, a presença, o bem-estar. Então, a decoração consegue fazer essa união, sabe? Ela consegue juntar várias coisas no mesmo lugar. Quando você sente que ali tem afeto, você quer ficar, você quer voltar, você se sente querido, você se sente amado, você consegue relaxar. No lugar onde você não se sente, não tem essa afetividade, você não consegue, parece que tem alguma coisa ali. E a Páscoa, a decoração tem esse poder de levar afeto, de levar afago, de levar aconchego, né? De levar carinho, de levar amor. É isso. Foi assim que eu me senti aqui. Muito obrigada. Obrigada. E aí, você gostou das dicas do programa de hoje? Eu adorei, hein? Mas, infelizmente, o nosso Conceito 360 está chegando ao fim, Julie. Ai, sim, mas sábado que vem tem mais. Inclusive, somos o único programa do estado que traz dicas de decoração e a gente explora também em um Conceito 360 no mercado imobiliário. E já aproveite e nos siga aí no Instagram, @Programa Conceito 360 e fique a par de todas as novidades que a gente traz por aqui. Um excelente fim de semana, Feliz Páscoa para você e toda a sua família. Um beijo grande e até sábado que vem.